tarde, seja muito bem-vindo a mais uma live e hoje a gente vai falar sobre transtornos de ansiedade. Você sabe identificar quando você está tendo uma crise? Você sabe que existem diferentes tipos de ansiedade? Fica aqui comigo nessa live, a gente vai falar tudo sobre isso hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada, Aline, por compartilhar. Quem consegue vir com a Aline compartilhando? Vamos lá, pessoal, vocês me ajudam? Então, tá bom. Sou Patrícia, psicóloga e neuropsicóloga também. Faço avaliação neuropsicológica, tenho hiperfoco em transtornos do neurodesenvolvimento. Então, é um assunto que vocês vão ver muito por aqui no perfil, tá? Eu falo bastante sobre TDAH, sobre autismo, porque é uma área que eu gosto muito de estudar sobre. Tá subindo não, Rei? Os seus tabs? Ué, que será? Você tá invisível? Porque se você tiver invisível, eu acho que você não aparece no ranking. O Rian perguntou, doutor, eu tenho transtorno de ansiedade, mas nunca entendi o que é ter uma crise. Ah, Rian, então eu vou explicar hoje. Quem mais não sabe o que é ter uma crise, hein? Primeiro, a gente precisa explicar a diferença da ansiedade normal para ansiedade patológica. Tá aí, Cono, na tela? Ou você tá vendo no modo horizontal? Se você estiver vendo no modo horizontal, não, só aparece no modo vertical, tá? Porque o modo horizontal, eu uso ele como gravação para depois deixar lá no YouTube. Então, se você não conseguir ver essa live completa, é só você depois ir lá no YouTube para poder assistir, tá? Alguém mais aqui tem dificuldade em identificar uma crise de ansiedade? Wesley, seja muito bem-vindo. Como você tá? Ah, Cono, então é isso. Depois eu vou colocar o tab na horizontal também, para você ficar por dentro. Panda, obrigada pelo heart me. Quem vem com Panda ativando o heart me, gente? Bora? Inclusive, deixa eu colocar um baúzinho aí para você me ajudar, para a gente poder bater essa meta. Mas eu já quero te explicar a diferença da ansiedade normal para transtorno de ansiedade. Tem diferença. A ansiedade, gente, é uma emoção natural do nosso corpo. Ela serve para nos alertar de que algo importante ou inusitado está prestes a acontecer. Exemplo, uma apresentação de trabalho. O seu corpo, ele se prepara, ele te dá sinais ali de que você vai passar por algo muito importante. Como, por exemplo, para poder tirar a CNH. Você também fica extremamente nervoso, porque você quer passar. E você não sabe como é que vai ser o seu desempenho. Quando você se sente em perigo, o seu corpo vai liberar o quê? Adrenalina, movido pela ansiedade, para você ter ali direitos de sobrevivência. Seu corpo te alerta para você se preparar para o mecanismo luta ou fuga. O que eu faço nesse momento? Eu encaro o bandido, estapeio ele ou eu fujo? Ou eu simplesmente entrego os meus itens aqui para poder manter a minha vida, manter a minha família. Então, a ansiedade, ela é uma emoção natural, é um mecanismo de defesa, serve como um alarme para nos alertar de algo que está para acontecer. Então, deixar de ter ansiedade não é possível. Já preciso esclarecer isso por aqui, tá bom? O Rian, quando eu ia apresentar trabalho na escola, eu ficava muito ruim. Provavelmente ativavam você, Rian. A ansiedade parecia que ficava queimando. Ficava ofegante, com um medo intenso. Exatamente esses que são os sintomas. Além dos sintomas que o Rian citou, quais outros sintomas de ansiedade podemos ter? Vamos lá? Escreve aqui para mim no chat. Quais outros sintomas corporais a gente pode sentir quando a gente está experimentando a ansiedade? Então, a gente pode ter um coração acelerado. O que mais? Compartilhem aqui comigo. Coração batendo muito rápido, quando falou pés e mãos gelados e o corpo quente. Boa! Que mais? O que vocês sentem quando vocês estão muito nervosos? LG, ficar movimentando as mãos, vontade de chorar. Também, ficar estralando os dedos pode ser aí uma característica de ansiedade. Panda, tremores. Josi falou tontura. A Jaqueline trouxe a angústia. Que mais? Panda, muito suor na cabeça. Ó, boa. Sudorese excessiva. Roer as unhas. Sentir necessidade de segurar algo. Boa, LG. Isso é considerado crise ou não? Rian, é considerado sintomas. E eu vou explicar para vocês qual que é a diferença de crise para uma ansiedade normal. Boca seca, dor de barriga, Solange trouxe muito bem.
Pensamento acelerado e sabotagem. Boa! O Napoleão falou: ansiedade me dá dor de barriga. Síndrome do intestino irritado. Boa. Vontade de fugir do local, tremores, não querer conversar e nem sair de casa. Olha, vocês trouxeram aí sintomas que são válidos. É isso mesmo, gente. Esses são os sintomas que a gente sente quando está passando pela ansiedade. O que seria crise de ansiedade? Ana Carla, seja muito bem-vinda. Tudo bem? Como você tá? Obrigada pelos presentes, viu? Gratidão. O Rian, isso me dava dor de barriga todo dia na escola quando eu não sabia que tinha ansiedade. Panda, obrigada pelos presentes. Rian, todos os dias? Aí a gente vai entrar no outro tipo de ansiedade daqui a pouco, mas vou te dar. Será que você estava vivenciando uma ansiedade social? Porque, ó, todos os dias antes de eu ir para a escola já dava dor de barriga. Olha, sinal de alerta. Porque esporadicamente você sentir essa dor de barriga quando você vai fazer uma apresentação, tudo bem. Então, você acorda pela manhã já com dor de barriga porque você sabe que você vai ter que fazer uma apresentação. Isso está dentro do normal. Tudo que vocês citaram acontece antes da gente fazer algo muito importante. Show? Quando que é uma crise? Quando a intensidade ela é muito grande e te impossibilita de fazer o que você pretendia fazer. Então, ó, o meu coração ele fica tão acelerado, a falta de ar ela é tão grande, a dor de cabeça é tão insuportável que eu falto de aula e não apresento o trabalho. Significa que saiu do normal e foi para o patológico. Quando eu sou impedida de realizar a ação diante da crise, diante daqueles sintomas corporais, significa que eu estou em crise. Certo? Isso ficou entendido? Porque olha só, você sentiu todos esses sintomas que eu citei aqui, mas depois que você apresentou, passou? Então tá tudo bem. Foi a boa e velha ansiedade, mecanismo de defesa, te preparando para um evento importante, tá bom? Agora, se esses sintomas vieram tão intensos que isso te impede de apresentar, aí a gente tem um problema. Às vezes os sintomas são tão intensos que você não vai ao trabalho. Aí a gente pode estar falando de um transtorno real. E agora eu vou conversar com vocês sobre os tipos de transtorno de ansiedade. Lembrando que o transtorno de ansiedade é quando a preocupação ela é intensa, frequente e começa a me atrapalhar no dia. Aí eu tenho um quadro patológico. Gente, o baúzinho tá liberado. Peguem, por gentileza, uma moeda para ativar o Heart.me. Se você já ativou o Heart.me, envia pra gente o voto popular. O voto popular é esse segundo que tá nessa listinha aqui embaixo. Ele ajuda muito na entrega da live, tá bom? Recuar melhor a ansiedade? Adorei a pergunta da Angeliquinha. Como modo de proteção, a gente tende a não fazer. Tipo, se eu tô sentindo todo esse desconforto, significa que eu não devo enfrentar. Não é assim? Não, deve ser um sinal para eu não sair de casa, então eu não vou. E aí você deixa de concluir aquela tarefa tão importante. E na verdade, gente, toda vez que eu recuo, eu estou reforçando essa ansiedade patológica. Toda vez que eu recuo, que eu não enfrento, eu estou reforçando a ansiedade. Aquilo começa a virar um ciclo na minha vida. Então, toda vez que eu sentir aquelas sensações, eu vou ficar em casa. Isso não melhora, isso piora o seu quadro. Sabe quando o carro tá parado na rua? O seu carro tem alarme. Você deixou ele na rua. Não aconteceu nada, sei lá, caiu uma folha em cima dele. Aí o alarme dispara. É assim quando a gente não enfrenta a ansiedade. É como se o alarme disparasse, que são os sintomas, sem nenhum perigo eminente, porque o seu carro ele não está sendo roubado. O alarme disparou porque alguém passou perto dele ou caiu uma folha em cima dele e o alarme disparou. Então, toda vez que a gente deixa de enfrentar a ansiedade, esse alarme ele vai tocar através de ativação de gatilhos, que são os sintomas, e eu vou ficar tenso, preocupado, vou deixar de completar aquela ação, entendeu? Ó, esse é um medicamento, Josué, e como eu sou psicóloga, seria imprudente da minha parte falar sobre medicamentos. Então, vamos deixar isso para os médicos, combinado? Lembrando que, pessoal, psicólogo não é médico. Se tem alguém aqui que não sabe disso, já vou informando.
Psicólogo cuida da saúde mental através de terapia ou de avaliação neuropsicológica. Vamos até evitar de falar sobre nomes de medicamentos, porque isso pode dar restrição na live, tá bom? Bom dia, Lili, tudo bem? Ei, Ricardo, seja bem-vindo. Então, vamos lá para os tipos de ansiedade. User, quando eu sinto pânico, medo, tremores, o que significa? User, vamos entender. Você trouxe uma patologia associada a alguns sintomas. Então, como que é o ataque de pânico? A gente vai falar dele daqui a pouco. Fica aqui. E aí, vê se você se identifica com o que eu vou descrever. O que vocês estão falando? O Napoleão fez uma receita de um chá aí, para quem tá com a síndrome do intestino irritado. A Alana falou que a ansiedade dela é muito dolorosa. O Adriano disse: se não é médico, então por que vocês recomendam receita de tal medicamento? Gente, não faz isso não, Adriano. Psicólogo? Receitar medicação? Eita, denuncia esse psicólogo para o conselho, que isso é antiético, isso não é a função do psicólogo. A Flávia falou aqui que já foi diagnosticada com TAG. Eu vou falar de TAG agora, Flávia. Vê se você se identifica. O Cono disse, se eu não me engano, ansiedade dá gastrite também, não é? Boa, Cono, você trouxe um bom ponto. Vamos falar, antes de eu entrar nos transtornos, vamos falar das doenças psicossomáticas? O que é, Patrícia, uma doença psicossomática? O nosso corpo, ele vai sentir tudo aquilo que o nosso cérebro não processou. Então, se você está negligenciando suas emoções, se você não está procurando se acolher, você está com aquele fluxo de pensamentos negativos e não está utilizando aí de ferramentas para lidar com isso, o seu corpo, ele vai começar a dar sinais de que alguma coisa não vai bem com você. Sabe quando você está angustiado e ao invés de você olhar para isso, você fica se distraindo? Você vai lá, come alguma coisa, conversa com alguém, só para não ter que olhar para isso. A gente acha que fingir que não está acontecendo vai passar. Só que não. Isso fica guardadinho ali e volta em um outro momento com bem mais intensidade. Então, isso é um perigo. Tudo aquilo que a gente não se permite vivenciar vai gerar sintomas físicos no nosso corpo. Então, nós temos pessoas que possuem ali a gastrite nervosa. Olha o nome, gastrite nervosa. Essa gastrite, ela é provocada porque você passa por tanto estresse que o seu estômago sente. Então, tem relação com o emocional. As doenças de pele, dermatite, otite, entre outras, geralmente elas têm fundo emocional. Às vezes um fundo genético e também um fundo emocional. A síndrome do intestino irritado também tem relação com o emocional. Gomes, se eu falar que sou ansioso, meus amigos vão me zoar. Por que, Gomes, seus amigos iriam te zoar por isso? Porque é coisa de mulher. Ansiedade é coisa de mulher, gente. A gente volta lá para 1950, né? Quando a gente acredita que a ansiedade é coisa de mulher. A gente vai precisar deixar os estereótipos de lado, não é, Gina? Jaqueline, meu Deus. A Lili, eu estou com crise de ansiedade. Choro, fico muito triste. Já passei no psicólogo. O que tomar de chá? Lili, eu não sou a pessoa para te orientar sobre chás. Seria até irresponsável da minha parte. A minha prática clínica nem permite. O que a gente vai trabalhar para esses quadros é consciência. Então, dentro da terapia, com a abordagem da TCC, você vai aprender sobre recursos, reconhecer os sintomas, lidar com esses desconfortos, regular as emoções, se acolher para a crise passar. Tá bom? Então, eu te sugiro buscar por terapia. Obrigada, pessoal, pelos presentes. Quem puder ativar o Heart, eu agradeço demais. A Tami, a gastrite nervosa dá dores no estômago e você fica sensível com o que come. Exatamente é isso, Tami. Então, você come alguma coisa e dá aquele desconforto no estômago. Você não fica bem, às vezes você tem que fazer até uso de alguma medicação. E aí, quando essa pessoa ela vai para terapia, trata o que gerou a gastrite nervosa tende a não voltar mais. Assim como a síndrome do intestino irritável associada a uma boa alimentação, tá, gente? Não adianta. Se você tiver uma
alimentação ruim, por mais que você trate aí, você pode sentir os efeitos colaterais de não comer de forma adequada. Descobertas. Vou fazer uma pergunta. Falar tanto de ansiedade não pode motivar os casos? Descobertas digitais, aí que a gente tem um engano, né? A sociedade acredita que se a gente ficar falando sobre os transtornos, isso vai intensificar as sensações nas pessoas, e na verdade não. Quando a gente fala sobre as condições de saúde, a gente psicoeduca, que é o primeiro passo. O psicólogo, ele é responsável por fazer psicoeducação, seja dentro do consultório ou fora dele, para contribuir socialmente. A pessoa, ela se conscientiza da condição dela e ela tem a possibilidade de buscar por ajuda. Então, na verdade, quando a gente fala dos transtornos, a gente está fazendo bem. Por quê? Se você está aqui assistindo essa live e só de eu falar dos transtornos você está sentindo ansiedade, é porque você precisa de tratar isso. Se você está me escutando aqui e você está de boaça, tá tudo bem, tipo, não, que interessante o que ela está falando, então tá tudo certo. O Rian, doutora, não entendi o que define a crise de ansiedade para o transtorno. A crise de ansiedade, ela está associada ao transtorno quando eu não cuido da crise. Então, ó, eu tenho as sensações corporais. Eu faço a apresentação, isso passa. Eu fico bem. Essa é a ansiedade normal. Agora, eu estou em casa e eu começo a ter crise, que eu acho que é do nada, né? Não, Patrícia, o paciente chega assim para mim, Patrícia, do nada, eu tive uma crise horrorosa de ansiedade. Aí a gente para, respira e pensa, olha, não foi do nada. Vamos pensar o que aconteceu antes da crise? Ah, Patrícia, eu já sei. Eu abri o TikTok e eu vi uma foto do meu ex com a atual. Foi depois disso que eu tive uma crise. Ó, teve um gatilho. A crise, ela se torna um transtorno quando eu não me identifico, quando eu ignoro, e as crises começam a acontecer com cada vez mais recorrência. Então, ó, algo que era uma vez na semana começa a ser algo de todos os dias. Às vezes, mais de uma vez por dia. Aí a gente tem um transtorno. Ficou claro? Carol, eu já tô tratando com um psiquiatra a minha ansiedade, que bom. Flávia, pensamentos intrusivos fazem parte da ansiedade? Não, Flávia. Vamos explicar. Vocês sabiam que 90% dos nossos pensamentos, eles são negativos? Eita, que informação nova. Como assim, Patrícia? Então, 90% do que eu penso ao longo do dia tem teor negativo? Sim. Para avaliar tudo que sua mente produz em um dia, para você ver o quanto que esse conteúdo é negativo. Patrícia, por que isso acontece? Porque a gente vem de uma criação tradicional que foca nos eventos ruins. A gente não convive o tempo todo com pessoas otimistas, bem resolvidas, resilientes. A gente convive a maior parte do tempo com pessoas machucadas, feridas, com história de vida difícil, não é isso? Dentro do fluxo de pensamento que já é negativo, a gente pode ter os pensamentos intrusivos. Gente, pensamento intrusivo é como nuvem. Da mesma forma que vem, vai embora. A gente não precisa fazer nada com o pensamento intrusivo, a gente só tem que deixar ele passar. O ideal é que você não o alimente. Agora, já com pensamento automático negativo, existe técnica para poder questionar. Porque se a gente acreditar nesse pensamento negativo, ele se torna uma realidade. Mas se a gente questiona, a gente consegue lidar bem com isso. E a terapia vai te ajudar nesse questionamento, tá bom? Ansiedade causa dor no corpo? Pode causar, Fátima. Numa esfera de maior disfuncionalidade, de maior recorrência, pode gerar dor no corpo, sim. Vitor, seja muito bem-vindo. Tudo bem? Gente, quem tá aqui na live pela primeira vez? Me dá um oi aqui. Deixa eu conhecer você que tá na live pela primeira vez. Obrigada, Sandra, pelo seu abraço. Seja muito bem-vinda. Fátima, Yalá, Dai. Quem mais? Deixa eu ver. Isadora, Angelita, Van, Mari, Raquel. Gente, tem nome que eu não consigo ler, me perdoem. Adriano, Sandra, Jefé, Cláudia, Crochê Criativo, Cassiane, Adriano, Graça, Isadora, Sil. Olha, tem crocheteiras aqui.
Jeff. Obrigada, Malu! Gratidão! Obrigada pela tocha! Muito obrigada pelo carinho, Malu! Seja muito bem-vinda, lindeza! Obrigada! A Iana também. Adriele, Eliene. Gente, sejam todos muito, muito, muito bem-vindos. A Carol tá aqui pela segunda vez. Você viu, Lili, que presente lindo que a Malu psicóloga mandou pra gente? Malu, dá um oi aqui na barra de rolagem. Deixa eu te recomendar pro pessoal. Me dá um oizinho aqui. Lindo, né, Lili? Gente, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer ter vocês aqui na live. Eu já quero te convidar a me seguir para vocês não perderem nenhum conteúdo. Eu faço live aqui praticamente todos os dias, ao 12h30. Gente, psicóloga Malu tá na casa. Eu quero que vocês abracem ela. Ela é muito comprometida, ela faz live todos os dias, ela faz live 2 vezes ao dia, para vocês terem ideia do tamanho do comprometimento dela. Ela tá aí rumo aos 10k de seguidores e eu preciso muito que vocês sigam ela. Vamos lá? Quem consegue seguir ela? Bora? Gente, psicólogo a gente precisa recomendar, a gente precisa de mais pessoas nessa rede falando sobre saúde mental. Ei, Luiz, seja bem-vindo! Tudo bem, Luiz? Como é que você tá? Chegou mais um moderador. E não, Malu, acho que o chat tá tão rápido que eu perdi sua mensagem. Essa que tá fixada aqui, ó. Deixa eu fixar ela de novo. Cadê? Ó, a Malu, ela tá fixada aqui nos comentários. Segue ela, gente. Fechou? Sejam todos muito bem-vindos. A gente tá falando hoje sobre transtornos de ansiedade. Eu já falei aqui do que é ansiedade normal, o que é ansiedade patológica. Agora vamos falar dos tipos. Vocês sabiam que existe mais de um tipo de transtorno de ansiedade? Lá no DSM, Manual Diagnóstico dos Transtornos Mentais, existe uma classificação desses transtornos. E é isso que eu quero conversar com vocês hoje. O primeiro, o que a gente mais ouve falar, o transtorno de ansiedade generalizada. Patrícia, o que é o transtorno de ansiedade generalizada? É uma ansiedade que ela passa a vir com tanta frequência na sua vida, uma preocupação tão excessiva com várias áreas da sua vida, que te impede de trabalhar, de ter um lazer, de descansar, de dormir, porque você está a maior parte do tempo se preocupando com coisas que ainda vão acontecer, com coisas que ainda nem chegaram. A ansiedade generalizada é quando você não consegue viver o hoje. Você não consegue estar no momento presente. A sua mente fica o tempo todo questionando e se preocupando. Quem aqui tem diagnóstico? Isso aí que Katami colocou, ó, gente. Dependendo da forma que vocês escrevem, algumas palavras, elas são bloqueadas pelo TikTok para segurança. Então, troca os termos para a pergunta subir. Ah lá, ó. Várias pessoas, José, o nosso amigo aqui com nome diferente, que eu não sei falar, a Jana, a Flávia, a Jaqueline, a Fátima. Temos várias pessoas aqui sofrendo com essa condição de ansiedade generalizada. E, gente, isso gera muito disfuncionalidade para a vida da pessoa. Lembra que eu contei para vocês sobre o alarme do carro? O carro está parado na rua, cai uma folha em cima dele e o alarme começa a tocar. Ele não está sendo roubado. E o alarme está lá, tocando, incomodando. Agora, pensa você com esse alarme sendo acionado várias vezes ao dia, sem nenhum motivo aparente. E a pessoa que sofre do transtorno de ansiedade generalizada, ela vai viver um fenômeno ali que é a catastrofização. Vocês já ouviram falar sobre a catastrofização? Ou o pensamento dicotômico, tudo ou nada, 8 ou 80? São pessoas que geralmente vão sofrer de ansiedade generalizada. A catastrofização é quando eu aumento na minha mente o acontecimento, na minha mente ele toma uma proporção muito maior do que de fato ele é. Vamos pensar em alguma situação que eu posso catastrofizar? Exemplo, eu recebo uma mensagem da minha melhor amiga falando assim: preciso conversar com você urgente, mas tem que ser pessoalmente. O que acontece nesse momento, gente? A hora que vocês recebem a notícia da melhor amiga falando que tem que conversar com você urgente, mas ela só vai te contar isso pessoalmente. Me contem aqui, Isadora.
Quem faz isso, velho? Horrível. A Cláudia, eu fico doida pra saber o que é. A catastrofização? Tô explicando agora com um exemplo. Karina, tudo bem? Seja bem-vinda. A Raquel, eu tenho logo dor de cabeça. Boa tarde, Karina. A Flávia, eu mesma vou até ela. O Luiz, fim da amizade. A Juliana falou que liga na hora. Oi, Eduardo, seja bem-vindo. A LG falou que dá até ataque cardíaco. Então, olha como é que é a catastrofização, gente. A amiga falou isso comigo. Eu não tenho paz. O meu dia acabou. Ai, meu Deus. O que será que ela quer falar comigo? Será que eu fiz alguma coisa? Você começa a sentir calor. Ai, gente, eu não vou conseguir ter paz. Não, amiga, amiga, me fala logo o que que é, amiga. Me conta de uma vez. Eu não dou conta de esperar, não. Eu só vou te ver semana que vem. Aí ela bate na tecla. Não, só pessoalmente. Ei, Tiara, seja bem-vinda. Tudo bem? A sua mente começa a imaginar vários cenários catastróficos. Ai, meu Deus. Será que eu falei mal dela pra alguém e ela ficou sabendo? Ai, será que ela vai acabar a amizade comigo? Será que foi alguma coisa que eu fiz? Aí você começa a entrar naquela paranoia, você fica em parafuso. Isso é a catastrofização. Quando chega no dia de conversar com a sua amiga, você sofreu uma semana. Você não dormia, você não comia, você não fazia nada, você vegetou nessa uma semana. Quando você encontra com ela, ela fala: Ai, amiga, eu queria te contar que eu consegui um trabalho novo. Mas eu queria te contar pessoalmente porque as pessoas ainda não podem saber. Porque o que as pessoas não sabem, elas não estragam. Aí você olha pra cara dela e fala: Não acredito. Você me fez esperar uma semana sofrendo, eu nem dormi, pra me contar que você conseguiu um emprego novo? Gente, isso é a catastrofização. Quando você vai de fato saber a notícia, era uma coisa simples, não era nada demais. Mas a sua mente produziu um cenário de guerra. Ao Luiz, meu Deus, o LG dá até moleza no corpo. Vocês entenderam o que que é catastrofização? Pessoas que têm TAG vivenciam fortemente a catastrofização. O Dout falou: eu fico assim. Solange, fico com raiva. E olha só que interessante. Ao invés de eu ficar tentando imaginar os piores cenários possíveis, porque acho que assim eu vou me preparar, você ainda usa essa desculpa. Não, eu estou simplesmente me preparando. Porque se for uma notícia boa, eu vou me sentir melhor. Mas aí você desconsidera que o tempo que você ficou se preocupando foi liberando cortisol no seu corpo, te impediu de realizar várias coisas, que você ficou bem mal. A gente começa a desconsiderar isso, não começa? Doutora, tem algum remédio para aliviar tantos pensamentos? Ó, primeiro ponto é, esses pensamentos, eles estão relacionados ao quê? À ansiedade? A depressão, a gente diferencia pensamento de preocupação, que está relacionado à ansiedade, de pensamento negativo, que está mais relacionado, negativo no sentido de eu não presto, eu não valho nada, ninguém me ama, eu não sou bom o suficiente. Esse tipo de pensamento ele está mais relacionado com a depressão. Então, o médico psiquiatra, ele vai te receitar uma medicação para o excesso de pensamentos relacionado ao quadro que você está vivenciando, se é um quadro ansioso ou se é um quadro depressivo. Quem vai fazer essa prescrição, gente? Quem prescreve medicação para saúde mental? Quem? Escrevam aqui para mim. Quem que prescreve medicação para saúde mental? Psiquiatra, muito bem, LG, obrigada. Carol falou que no quadro dela é depressivo e o Luiz escreveu aqui pra gente, psiquiatra. Tem como ter as duas comorbidades? Flávia, sim, a gente tem os transtornos ansiosos depressivos, que é quando a pessoa ela tem tanto os sintomas da ansiedade quanto os sintomas da depressão e ela não fecha diagnóstico para nenhum dos dois. Aí o caminho do meio é você ser diagnosticado com transtorno ansioso depressivo. Acontece, tá? Isso tudo que a senhora falou. Tem muitos terapeutas indicando remédio para criança. Eu acredito, Fernanda, que o terapeuta ele só vai conseguir indicar remédio tipo homeopático, né? Porque de prescrição a gente não consegue. É só médico que consegue prescrever, gente. Tá bom? Pensamentos negativos, exemplo, estar andando de carro e imaginar o carro batendo. O que pode ser? Esse é um pensamento intrusivo, Ari.
Esse é um pensamento intrusivo. Um dia eu tive gente, pensamento intrusivo horroroso. Eu estava dentro do carro, meu marido desceu para comprar pão. E na minha mente, alguém ia tirar no vidro e o artefato ia me pegar. Sabe quando o pensamento intrusivo vem tão forte que você não consegue ficar quieta no lugar? Aquilo começa a te dar um negócio? Eu cheguei a deitar no banco. Eu falei, vou deitar aqui no banco até esse pensamento intrusivo passar. Eu sei que ele é mentiroso, mas ele tá me consumindo. Pensamento intrusivo, a gente precisa deixar ele ir embora. A gente não pode alimentar ele. Ari, é pensamento intrusivo. A gente vai ter o pensamento intrusivo como patologia, gente, quando ele é recorrente. A gente pode ter dentro da classificação de TOC. Daqui a pouco eu vou falar sobre TOC. TOC está dentro da nomenclatura aí dos transtornos de ansiedade, tá bom? É muito ruim, de fato, amigo. A Tiara, cérebros que vivem em alerta têm tendência a ter mais pensamentos assim, né? Sim, Tiara. Então, pessoas que são mais ansiosas ou que têm muitos pensamentos automáticos negativos sem conseguir lidar com isso, sem conseguir contornar o pensamento automático negativo, tendem a ter mais pensamentos intrusivos. Tá bom? Eduardo, isso é depressão. Pensamento intrusivo, não, Eduardo. A depressão está relacionado com culpa, angústia, sensação de que não é mais importante, que não vale mais a pena viver. Uma tristeza persistente que não passa. Isso são os sintomas aí ansiosos, tá? Psicologicamente falando. A Dai falou, imaginar situações ruins são pensamentos intrusivos. Dai, num primeiro momento, o pensamento intrusivo ele vem. Se eu não converso com ele e eu o alimento, aí vai se tornar algo disfuncional, tá? Então, por exemplo, o pensamento intrusivo vem. Se eu pulasse dessa janela, você tá ali no 15º andar de você podia se jogar daí, né? Aí, se você imagina toda a cena, eu alimentei o pensamento intrusivo. É isso que a gente não deve fazer. A gente precisa falar, não, que pensamento mais ousado que eu tive agora, nada a ver. Por que eu pensei isso? E deixar ele embora. A gente não deve alimentar o pensamento intrusivo, porque senão a gente vai ter reações no nosso corpo, a gente vai ficar mal. Eduardo, meu pai fica falando que eu não faço nada de bom. E com isso sinto que não mereço viver coisas boas. Eduardo, tudo que o pai fala para uma criança se torna uma verdade. E a gente precisa desconstruir isso aonde? Em Napoleão, aí a gente está falando de uma outra esfera, né? A gente não vai entrar nesse caminho aí, não. Porque senão o povo vai me denunciar para o meu conselho. Então, eu vou falar baseado em ciência, tá? Mas eu sei que o que você diz, dentro daquilo que eu acredito enquanto pessoa e não como psicóloga, eu sei que isso existe. Mas a gente não vai entrar nesse tema, não, tá? Senão gente, tem um monte de hater assistindo a live, eles ficam esperando um deslize para denunciar a gente. Então, vamos nos conter aqui a temática. Transtorno do pânico, ataque de pânico. Esse eu sei que tem uma galera que sente. Quem aí já teve crise de pânico? Gente, o ataque de pânico, ele é uma crise súbita de medo intenso. Palpitações e uma sensação de ir de arrasta. A Margarete falou que já teve, a Fátima, a Mari. Quem mais já lidou com ataque de pânico? Quem já teve ataque de pânico que foi hospitalizado? Alessandra, saindo, já que não respondeu nenhuma das minhas falas. Alessandra, de fato eu não vi. E olha que os moderadores estão aqui na casa. Quando vocês enviam perguntas, eles fixam para eu ver. Porque o fluxo aqui de mensagem é muito grande. Então, eu preciso entender o seguinte: será que a sua pergunta subiu? Porque se você usar alguns termos, o TikTok barra a sua pergunta. Tá? Então, se você quiser fazer a sua pergunta de novo. Ah, fixaram para mim, ó. Tag é medo do futuro. Não ter condições financeiras para ter dinheiro para comer loucura demais. Tag é medo do futuro, não ter condições financeiras para ter dinheiro para comer. Ah, entendi. Sim, a gente pode ter uma pessoa que vivencia o tag nessa esfera. A esfera da escassez. Nossa, se amanhã eu perder meu emprego? E se eu não conseguir alimentar minha família? Se eu não tiver recursos para pagar minhas contas? Nossa, eu posso perder minha casa. Se eu não conseguir pagar o financiamento, eles vão colocar minha casa no leilão.
Um belo dia uma pessoa vai chegar aqui e vai falar: "Olha, eu comprei sua casa no leilão, sai daqui. Eu vou ter que morar debaixo da ponte". Isso está relacionado com ansiedade, gente. Uma coisa que eu nem sei se vai acontecer, e eu fico imaginando esse cenário. Lembra da catastrofização? Outra coisa, por que eu não penso de uma forma otimista e realista? Por que eu não penso assim: "Ah, se amanhã eu perder o meu emprego, eu tenho capacidade de procurar outro. Eu sou boa, eu sou competente, eu posso muito bem trabalhar de outras formas. Se preciso for, eu vou catar latinha, mas eu não vou deixar minha família na mão". Por que eu não consigo pensar nesse viés mais otimista e realista? Me colocando para cima, entendendo que eu tenho capacidade para poder atravessar esse desafio. Por quê que a gente fica ali na esfera negativa, alimentando o pensamento negativo e não combate o pensamento? Muitas vezes você não foi ensinado a combater um pensamento negativo, a pensar numa esfera mais otimista e realista, que seja mais benéfico para você. Dentro da terapia, a gente tem uma estratégia que se chama advogado de defesa. Eu preciso me defender de mim mesmo. A Tami, gente, às vezes ficamos na dúvida se é pergunta ou interação, não é por mal. Aí, ó, Alessandra, entendeu que não foi por mal? Porque, de fato, pareceu que você fez só um comentário. A família do barulho. Isso, usem ponto de interrogação, que aí a gente sabe que é uma pergunta, fechou? Ajudem os moderadores, gente. Olha só, a gente tá com quantos moderadores aqui na live? Acho que a gente tá com 4. E o fluxo de mensagem, ele tá muito grande, então vamos ajudar os moderadores. Eles estão aqui de forma voluntária, eles não ganham R$ 1 para fazer o trabalho que eles fazem aqui. Sabia? Que eles são agentes que contribuem para a saúde mental? Então a gente precisa facilitar o trabalho deles. Fechou? Bíblia para todos. Obrigada pela Rosa, Tiago, Mira. Obrigada, gente, pelos presentes. Galera, bora no tap-tap. Quem vem? Ah lá, a Malu tá quase tomando a coroa da Tiara. Bora nos taps? Quero ver quem que vai ficar no top 1. O Cono tá em quarto lugar, ó, Cono. Você falou que é competitivo, você tá em quarto lugar. Vamos lá? Entendi a voz da minha cabeça falando para meus filhos: "Tenho medo, me ajuda, por favor". Ildete, terapia urgente para ontem, tá? Porque se esse tipo de pensamento tá gerando medo em você de completar essa ação, você vai precisar de acompanhamento personalizado, uma vez por semana, com um profissional da saúde mental, com uma psicóloga, tá bom? Não vou conseguir te ajudar pela live, não. A Luciana, tenho dor da ferida emocional do abandono. Como faço para me livrar disso? Luciana, deixa eu contextualizar vocês. Existem ali algumas feridas emocionais que elas acontecem porque as nossas necessidades não foram supridas na infância. Então, por exemplo, se o meu pai saiu de casa, deixou a minha mãe com a responsabilidade de cuidar dos filhos sozinha, ele foi embora, não deu satisfação, ele simplesmente sumiu do mapa. Eu posso sentir a dor desse abandono, de não ter tido um pai presente. Como que isso vai afetar a minha vida? Eu vou estar sempre à mercê dessa ferida. Eu vou ficar em modo de alerta, achando que a qualquer momento eu vou ser rejeitada ou abandonada. E como que a gente lida com isso? Acolhendo a nossa criança interior ferida, ressignificando a minha história, entendendo que meu pai não tinha recursos o suficientes para ser um adulto funcional e tomou essa ação imatura e foi embora, perdoá-lo. Terceiro, esse processo ele precisa ser assistido em terapia. A gente conseguir ressignificar ferida sozinho é possível? É, mas é muito difícil. Muito difícil. Então, você tem que ser uma pessoa muito persistente para conseguir fazer esse processo sozinho. Então, busque por ajuda, tá bom? A Alessandra falou: terapia é vida, se puder, faça. Obrigada pelo comentário lindo, que gracinha, obrigada. Então, gente, transtorno de pânico, ataque de pânico, que é a nova nomenclatura que veio no DSM versão TR, que foi a versão revisada. Ataque de pânico é quando os sintomas são tão intensos que eu acho que eu tô passando mal, que eu vou ter um treco. Tem pessoas que chegam a adormecer o braço. Aí a pessoa pensa assim: tô tendo um ataque cardíaco. Preciso correr para o hospital, senão não vou sobreviver. Gente, isso é ataque de pânico. Só quem já passou sabe o quão assustador é. Parece que a sua vida tá por um fio.
e que você não vai ser socorrido a tempo. Vocês imaginam o quanto que isso é assustador? Aí a pessoa chega no hospital, na urgência, pulseira amarela, aquela correria toda na ambulância, faz os exames, não dão nada, tudo ok, tudo lindo. Não tem nada, nenhuma anormalidade, não tem nada fisiológico. Aí você é encaminhado pro psicólogo do hospital, se esse hospital tiver psicólogo, e se não tiver, o médico vai falar: olha, foi emocional, foi um ataque de pânico. Vou te prescrever aqui, ó, psiquiatra e terapia. Procura uma psicóloga para poder tratar isso. Entende? Tiara, Malu, parei, meu dedo doeu. Obrigada, Tiara, pelo carinho, viu? Olha lá, ó, a Malu tá no top 1. Parabéns, Malu, arrasando. A Karina, ó, eu já tive síndrome do pânico, eu fui para a UPA achando que eu ia dessa para melhor. Ela achou que ia para glória. A Lívia, é verdade, só quem já viveu ataques de pânico sabe como é isso. LG, minha mãe sente assim em multidão, elevador. É ataque de pânico ou é claustrofobia? É claustrofobia e tem um outro nome. No DSM vai ser visto como fobia específica, que é um medo específico de algo. Então, por exemplo, quem que entra em fobia específica? Pessoas que têm medo de insetos, gente que tem medo de borboleta. Vocês dão risada quando eu falo que tem gente que tem medo de borboleta, né? Mas é real. Eu tenho mais de uma paciente que tem fobia de borboleta. Borboleta, borboleta, aquele bichinho que voa e não faz nada. É, acontece. Medo de elevador, de multidão, aí entra em fobia específica, tá bom? Antes tinha um nome de agorafobia, se eu não me engano. Mas é um tipo, sim, de ansiedade. É uma ansiedade que gera pavor e medo de algo que é específico. Então, pessoas que, por exemplo, elas precisam ir no 20º andar, elas não pegam em elevador. Elas vão subir de escada. Gente, vocês já pensaram que prejuízo que você vai ter de ter que subir 20 andares de escada? É saudável isso, gente? Ter que subir 20 andares de escada? Não é. Se essa é a sua realidade, busque por ajuda para você fazer esses enfrentamentos de forma assistida, acompanhado. A Mari, eu não consigo ficar no meio de uma multidão, de muita gente. O que que pode ser? Pode ser ou ansiedade social ou uma fobia específica. Então, a gente tem que avaliar. Se é só em aglomeração, se é qualquer tipo de pessoa. Então, a gente vai ter que fazer esse diagnóstico no consultório para entender o que que é, viu, Mari? Então, tô trazendo algumas hipóteses aqui para você investigar. Fechou? Lívia, eu me trato há anos de ansiedade, crise, ataques de pânico, com psicólogo e remédios. E, Lívia, você já teve progresso? Você teve pelo menos uma pequena melhora? Família do barulho, quando se sente um cansaço muito forte, quando volta para casa, mesmo se for rápido, pode ser o quê? Quando se sente um cansaço muito forte quando volta para casa, mesmo se for rápido, pode ser o quê? Família do barulho, a gente precisaria entender, mas pode ter relação com uma exaustão mental? Quando a nossa mente se sobrecarrega, principalmente em autistas, tá, galera? Autistas são mais sensíveis a estímulos, a barulhos. Então, são pessoas que se esgotam ao ponto do corpo todo ficar pesado. E aí precisa deitar no escuro por algum tempo para poder se recuperar. Então, a gente precisa avaliar aí o que que aconteceu. Você teve um dia muito puxado? Será que você foi muito estimulado a estresse, a estímulos? Então, a gente precisa avaliar com critério para poder entender. Helena, tenho exaustão mental e física e passo dias para me recuperar. E é terrível, né, Helena? Passar dias para se recuperar? Pensa. Gente, quem consegue compartilhar a live? Compartilhar e republicar. Agora eu conto com a sua ajuda. Para republicar, você vai pressionar o dedinho na tela e vai aparecer ali um botão amarelo escrito republicar. É só você clicar nele, custa R$0. E para compartilhar, você clica nessa setinha aqui embaixo, setinha. Você pode colocar nos seus stories, mandar para os amigos ou só copiar o link. Isso ajuda o TikTok a entender que essa live é relevante e entregar ela para mais pessoas.
Obrigada por compartilharem. Olha quantos compartilhamentos. Muito obrigada. A gente escuta muito assim: "Nossa, Patrícia, essa live é tão importante. A gente precisa de mais disso no TikTok". E isso pode acontecer através do seu compartilhamento, da sua contribuição. Fechou? Isso aí, ativem o heart me também quem puder. A Bia falou: "Fala sobre transtorno de ansiedade generalizada. Tem remissão, Bia. Transtorno de ansiedade generalizada é quando eu tenho preocupações excessivas em várias áreas da minha vida". Obrigada, Malu, gratidão, obrigada pelos presentes. Eu nem sei falar o nome desse presente, eu não vou arriscar não, que o meu inglês é péssimo. Obrigada demais, obrigada, Malu, gratidão, obrigada, muito obrigada, viu? Quem puder, ó, gente, ajudar na metinha também. Vamos lá? Como que a pessoa ela é diagnosticada com transtorno de ansiedade generalizada? Esse diagnóstico vem quando você enfrenta esse quadro de preocupações excessivas por pelo menos 2 anos. Então, ó, você já vive essa realidade, já tem 2 anos. Então, a sua ansiedade é crônica. A ansiedade crônica é diagnosticado com transtorno de ansiedade generalizada. Eu lembro uma vez, obrigada, TV Miranda, obrigada, Valéria, obrigada, Helena, muito obrigada. Eu lembro uma vez que um paciente chegou para mim com diagnóstico de transtorno de ansiedade. E eu comecei a conversar com ele, avaliar, comecei a observar que a ansiedade dele era diária, que comprometia várias áreas da vida dele, que deixava ele paralisado, improdutivo. Quando eu perguntei para ele desde quando ele sofria com ansiedade, ele me relatou que desde a infância. Gente, como que uma pessoa que tem quadros ansiosos, crises de ansiedade desde a infância, ainda não tinha sido diagnosticado com ansiedade generalizada? Aí eu apliquei nele ali um inventário para ansiedade generalizada, que existe essa ferramenta, e a gente chegou no diagnóstico dele. Encaminhei ele para o psiquiatra, a psiquiatra concordou e ajustou a medicação. Então, a partir daí, isso otimizou o tratamento dele no consultório e a medicação foi bem mais pontual e assertiva para as necessidades dele. Então, olha como é importante a gente ter diagnóstico. Vira e mexe, eu que falo sobre transtornos psicológicos, psiquiátricos, vira e mexe alguém aparece ou nos meus vídeos ou nas lives querendo me descredibilizar, dizendo que é uma máfia do diagnóstico, é uma máfia da rotulação, que não existe esse tanto de pessoa doente como se tem falado ultimamente. E eu estou aqui como profissional da saúde mental para te dizer que, gente, diagnóstico salva vidas. Eu tô falando sério. Eu, Patrícia, diagnosticada com TDAH na vida adulta, fui resgatada através do meu diagnóstico. Eu fui tão resgatada desse diagnóstico que eu tive acesso à medicação, à terapia específica e virou meu trabalho. Porque hoje a minha missão é alertar vocês que essa condição existe desde a infância e que você não precisa ficar no sofrimento. Então, diagnóstico não é rotulação, diagnóstico é tratamento, certo? Produtinho da Nath, seja bem-vinda. Luiz, antigamente sempre teve, só que não era falado. Exato. Gente, as condições, elas sempre existiram. Só que não era falado isso. Eu tive um rapaz vindo no meu vídeo generalizando. E aí sobre TEA. Aí eu simplesmente falei para ele assim, nossa, antigamente não tinha nada disso. Eu falei, não, isso sempre existiu. Só que antes as pessoas elas eram diagnosticadas com retardo mental. Era assim. A pessoa ela era laudada com retardo mental. Pessoas autistas, não tendo o diagnóstico certo, sendo desqualificadas pela sociedade, e hoje a gente tem ferramentas para chegar num diagnóstico assertivo e a pessoa ter acesso aos direitos dela. Por que não, gente? Por que não? Não é, Tati? Tatiane, quem é mais antigo aqui, ó, década de 80, 90, sabe que antigamente as pessoas eram diagnosticadas com retardo mental. Diagnóstico errado, porque a ciência não tinha evoluído para tal. Não se tinha informação no SUS qualificado para a pessoa ter um diagnóstico correto. A Mônica, exemplo, não tô dormindo, vários pensamentos à noite, uma dor embaixo do braço forte, tipo no ombro. Mônica,
Já descartou causas fisiológicas para explicar essa dor? Essa dor pode estar relacionada ao osso, à musculatura ou não? Você já fez exames e entendeu que é uma dor psicológica? Eu sou os dois, Bia. Primeiro eu me formei em psicologia, 5 anos de graduação, e depois eu fiz uma especialização, uma pós em neuropsicologia. Então eu sou os dois. Precisamos lembrar, gente, que existe diferença entre neuropsicologia e neurologista. Tá? Neurologista é médico. Gente, olha a Malu arrasando nos TEPs. Ela falou que tá com o dedinho nervoso. Lá na live dela, ela usa esse termo. Eu acho uma fofura. Hoje a Malu tá com o dedinho nervoso. Muito bem, Malu. Parabéns. Vem cá já? Eita, 103. Bora comemorar? Parabéns, galera. Vocês arrasaram demais. 104K de TEP. Aí sim. Camis, só o psicólogo pode passar diagnóstico de TDAH ou precisa da opinião do neuro e do psiquiatra? Camis, a gente costuma dizer que esse diagnóstico ele é feito de forma conjunta. Sabe por quê? A gente precisa do médico para fazer a avaliação dele, descartar causas fisiológicas, porque é o médico que pede os exames clínicos e os exames de imagem, e a gente precisa do médico também para ele laudar. Deixa eu contar algo para vocês. Você fez a avaliação neuropsicológica, que foi com um psicólogo formado e deu lá que você tem autismo. Você não consegue retirar o CIPTE, a carteirinha do autista, se você não passar pelo médico, ou psiquiatra ou neurologista. Porque um dos critérios para adquirir o CIPTE é ter ali um laudo do psiquiatra, precisa ter CRM, então precisa ser um profissional médico atestando uma folha, gente. Atesto para devidos fins que fulana tem a condição se de tal autismo. Se você não tiver esse documento, você não consegue a carteirinha. Ele é um diagnóstico conjunto. Você tanto passa pelo neuro, de preferência o neuro, quanto passa ali pelo neuropsicólogo também. É claro que, às vezes, você foi no neuro e ele já achou em você evidências suficientes para te laudar. E ele não vai pedir avaliação neuropsicológica. Ele vai direto ali, ó. Só que você não vai saber os prejuízos que você tem se você não fizer a avaliação neuropsicológica. Ele vai só te laudar e te passar medicamento. Onde que você vai entender os prejuízos neurais, prejuízo em atenção, memória, inteligência, disfuncionalidades? Você vai entender isso através da avaliação neuropsicológica, que vai avaliar toda a sua cognição. Então, são profissionais complementares. O ideal é que você passe com os dois, tanto com o neuro ou psiquiatra, quanto com o neuropsicólogo. Seria o ideal, tá? A gente tá falando aqui do mundo ideal, né, gente? Mas no mundo real, a gente sabe que isso não funciona bem, ainda mais se for no SUS ou para o plano de saúde. Quem tem condições de fazer esse processo particular, o ideal seria fazer os dois, tá bom? Fechou? Entenderam? Então, a gente já falou sobre TAG, transtorno de ansiedade generalizada. A gente já falou sobre ataque de pânico, sobre fobias específicas e a ansiedade social. Na ansiedade social, a gente tem um medo excessivo de ser julgado ou de passar vergonha. A ansiedade social, ela não é somente em público. Cleide, cura não, a gente tem tratamento. Obrigada, Gustavo, obrigada pelo heart, me seja bem-vindo. Porque, gente, o TDAH, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. A pessoa, ela já nasce com um cérebro que funciona diferente. A gente não tem como modificar esse cérebro e fazer ele ser típico. Não tem como. Então, para TDAH, aliás, transtornos no geral a gente tem tratamento. Uma vez que você foi diagnosticado com ansiedade social, você não é curado da ansiedade social. Você tem que fazer tratamento para poder entrar em processo de remissão de sintomas. Eu tenho transtorno, mas no momento não tenho sintomas, eu tô, de boa. Mas em algum momento da vida eu posso voltar a ter os sintomas? Posso voltar a ter os sintomas. Dependendo da situação, o enfrentamento que eu fizer, pode ser que eu não tenha recursos suficientes para poder lidar com aquilo. E aí os sintomas da ansiedade social voltar para aquela ocasião, tá? Quem tem medo de falar em público é o quê? José, se esse medo te impede
impede de falar em público, você não consegue nem imaginar você falando em público, você corre disso, pode estar relacionado com ansiedade social. Agora, se você tem medo, mas mesmo assim você vai lá e fala, aí é a boa e velha ansiedade. A ansiedade funcional, a ansiedade do seu corpo, aquela que é considerada saudável, tá bom? Sabe por que que a gente tem medo de falar? A gente não quer ser envergonhado, a gente não quer que os outros riam da gente por uma mancada que a gente deu se a gente não tiver um senso de humor. A gente não quer se sentir rejeitado. Seres humanos buscam por validação, acolhimento, pertencimento. Então, a gente quer estar em lugares que a gente seja bem visto. Então, aquele medinho. Deixa eu contar um segredinho pra vocês. Quem tava aqui na live de ontem com as das 3 psicólogas? Me dá um oi aqui quem tava na live de ontem. Quem tava na live de ontem? A Malu falou: costumo falar que temos medo, não é de falar em público, mas de falhar em público. Amei, Malu. Perfeito. O medo é de falhar. De fato, nomeou muito bem. LG estava aqui ontem. E o Rian? Quem percebeu que eu estava nervosa? Josi também estava. Produtinho da Nath caiu aqui de paraquedas. Fica aqui com a gente. Quem percebeu que eu estava nervosa? Ricardo percebeu que eu estava nervosa? Gente, tem quanto tempo que eu faço live no TikTok? 15 de final de dezembro. Ontem eu tava uma pilha de nervo. Por quê? A live estava acontecendo no meu perfil, estava sobre a minha responsabilidade, então eu estava com muito medo de falhar. TikTok não funcionar, o Live Studio, porque vocês sabem que o Live Studio trava. Ricardo falou que já percebeu 2 vezes. Isso não é uma condição normal? Igual hoje, eu já abri a live tranquila. Eu tô aqui leve, de boa. Vai ter situações em que você vai ter medo de falhar. Isso é normal, isso faz parte da sua biologia. Isso faz parte do ser humano. Vai ter situações que vai fazer você ficar tensa. Ontem eu tava uma pilha. Eu até falei antes da live para as meninas, gente, eu tô nervosa. Eu tô com medo de dar tudo errado. Até falei com elas, ó, se o Live Studio é muito problema, a gente reinicia a live e faz pelo celular mesmo. Mas aí deu tudo certo, depois eu fiquei tranquila. Mesmo a Patrícia, sendo psicóloga, tendo feito terapia, também fica nervosa. Faz parte, tá bom? Cati, eu não posso passar valores aqui, o conselho não me permite. Me chama nesse botãozinho aqui embaixo de serviços ou no link da bio, tá bom? Pra gente poder conversar. Exato, o Ricardo falou também que teve um dia que ele tinha que apresentar na igreja e ele estava nervoso. Gente, isso acontece. Agora, se eu cancelasse a live de ontem, aí eu teria uma disfuncionalidade. Se eu ficasse nervosa ao ponto de falar, meninas, não consigo, vamos cancelar a live. Aí a gente tem um problema, entende? Ficou claro isso? Então, não tem cura para ansiedade social, Alexandra, não existe cura para nenhum transtorno. Todos que você pensar aí, ó. TDAH, ansiedade social, TAG, que mais? Depressão. Não tem cura para nenhum transtorno, a gente tem tratamento. Uma vez você adquiriu essa condição, ela vai estar presente na sua vida para sempre. Porém, com o tratamento adequado, você entra em processo de remissão, que é, não apresenta sintoma nenhum, você está de boa. Você foi diagnosticado um dia com aquela condição, mas você resolveu isso tão bem em terapia que isso não é um problema hoje. O que que as pessoas acreditam? Ó, eu tive transtorno de ansiedade e fui curada, porque eu era em processo de remissão. Aí, daqui 3 anos, eu passo por uma situação muito desafiadora na minha vida e volto a ter sintomas de ansiedade. Aí a pessoa fala: nossa, eu tinha sido curada da ansiedade, agora ela voltou. Não. Não é que ela voltou, a condição sempre existiu. Porém, você passou por um novo desafio, que você não tinha recursos internos para lidar com isso, e aí a crise veio. Mas tá tudo bem, você vai voltar para terapia, vai conversar com a sua psicóloga que já te acompanha, ela vai te ajudar a construir novos recursos e a ansiedade não vai te incomodar nesse nível mais, entendeu? Camis, terapia com terapeuta e com psicólogo é a mesma coisa? Excelente pergunta, Camis. E não. Inclusive, estou aqui, psicóloga Malu também está na casa. Quem mais de psicólogo está aqui comigo? Temos mais psicólogos aqui hoje?
Vira e mexe, tem uns psicólogos que ficam aqui assistindo a live. Se tiver, dá um oi aí. A gente não recomenda. Ah lá, ó. Linleu. Terapeutas, me perdoem se tiver terapeuta na live, tá? A gente não recomenda você tratar transtorno com terapeuta. Seria irresponsável. Por quê? O psicólogo estuda pelo menos, aliás, o psicólogo ele estuda obrigatoriamente 5 anos. Ah lá, ó, admira rock. Vocês vão concordar comigo, né, psicólogos? A gente estuda 5 anos e faz pelo menos 2 anos de especialização. São 7 anos de formação, baseado em ciência, para te ajudar a tratar transtorno. Aí você quer tratar transtorno com uma terapeuta que estudou 2 meses? Quem que é o melhor profissional para te ajudar na sua condição? É uma pessoa que estudou 2 meses ou 7 anos? Adria, o psiquiatra vai ajudar a gente com medicação apenas. Você chega no consultório do psiquiatra, ele vai falar: o que você tá sentindo? Aí você vai falar: eu tô com suor excessivo, eu tô com palpitação, não tô dormindo à noite, eu só fico pensando sem parar. Ah, tá bom, ansiedade. Vai te prescrever uma medicação e você sai do consultório do psiquiatra com um encaminhamento pro psicólogo. E aí ele vai te alertar. Ó, tô te dando essa receita aqui, mas se você não fizer terapia, você não vai melhorar, não. Vai pra terapia. Não é assim que o psiquiatra faz, gente? Pelo menos os mais atualizados fazem isso. Então, a gente faz tratamento de transtorno. Às vezes vai precisar do auxílio medicamentoso? Vai, por um tempo. Ninguém vai tomar remédio aqui para sempre. Eu espero, né, gente? Vocês fizerem terapia, vocês não vão tomar remédio para sempre. A não salvo condições que precisa de manejo crônico, manejo recorrente. Igual, por exemplo, a pessoa que sofre de esquizofrenia, ela precisa tomar medicação pro resto da vida. Não tem como. Só alivia os sintomas. Isso aí, Flávia. Obrigada, Rê, pelo lembrete. Bora de tap-tap, gente. E, ó, daqui a 5 minutinhos eu vou precisar me despedir de vocês, que eu tenho atendimento. Vocês estão entendendo? Tá fazendo sentido para vocês? Falamos aí dos ataques de pânico. Só quem vivenciou sabe o quão gera sofrimento. E o TOC? Transtorno obsessivo compulsivo. No TOC, gente, nós podemos ter pensamentos intrusivos. Então, aquela pessoa que tem um pensamento intrusivo atrás do outro é uma obsessão de forma compulsiva, recorrente, ela pode ser enquadrada como TOC. Psicóloga Rafa, seja bem-vinda. Tudo bem? Me dá um oi aqui, Rafa. Obrigada pelos presentes. Então, a gente pode ter pensamentos intrusivos como TOC. Está enquadrado aí dentro dos transtornos, dentro da classificação de transtorno de ansiedade. TOC com coisas que estão tortas. Flávia, chega-se ao ponto de se você não consertar, alguma coisa grave vai acontecer? Ou você não vai ter paz? Se for nesse nível, precisa ir aí procurar um profissional para entender se tem relação com TOC, porque pode ser. Não tenho paz. Chega a ser ao nível de se na casa dos outros alguma coisa estiver torta, você vai lá consertar? No supermercado? Você chegou no supermercado, a prateleira tá bagunçada, você tem que ir lá colocar os rótulos todos bonitinhos? Chega a ser nesse nível? Pessoal, vamos seguir a psicóloga Rafa? Porque psicóloga boa a gente recomenda, né? Psicóloga Rafa na casa. Se você ainda não segue ela, já segue. Porque ela faz live aqui de segunda a sexta, às 10h30. Ela também é neuropsicóloga. Uma grande amiga, já segue ela aí. Tá bom? LG, eu faço demais no supermercado. Ai, Flávia, nesse nível não? Então tudo bem. A gente precisa pensar que o TOC vai ser algo assim, gente, que foge à normalidade. Então, por exemplo, as pessoas que sofrem com TOC de acumulação. Eu sei que vocês já viram aí, né? Esses realities de acumuladores. Gente, vocês viram como é que é a casa desse povo? Você não consegue andar na casa. Eles não conseguem se livrar dos itens acumulados porque eles acham que vão precisar daquilo em algum momento e não conseguem parar de acumular. Isso é muito grave, está relacionado com o TOC. O TOC de checagem, de conferência. Não consigo sair de casa enquanto eu não conferir
todas as trancas, cadeados, e o meu sistema de segurança, ele é robusto. Eu tenho cadeado pela casa toda, eu tenho alarme, eu tenho todo um sistema de proteção completo. Se eu chegar lá na rua e eu achar que eu deixei um cadeado aberto, eu vou ter que voltar para casa para fechar ele, que senão eu não vou ter paz. Chega a ser nesse nível, tá? Ó, a Rê lembrou a gente aí, ó. Mais tarde essa live vai estar disponível lá no canal do YouTube, fechou? É esse arroba aí, me segue lá. Sanches, estou fazendo terapia e sendo medicada por TAG, mas meus pensamentos permanecem. Pode ser TDAH? Sanches, a gente vai conseguir identificar a diferença de um para o outro pela forma como são esses pensamentos. Se os seus pensamentos são de preocupação, aí está relacionado com TAG mesmo. No TDAH, se essa pessoa não tiver uma comorbidade em ansiedade, porque pode ser que ela tenha, geralmente o pensamento do TDAH é um pensamento desorganizado. Ele tá aqui fazendo algo e daqui a pouco ele tá pensando na louça que ele tem que lavar. E aí esses pensamentos invadem a cabeça, assim, é uma sobrecarga, é um pensamento em cima do outro, tudo bagunçado. Chega no final do dia, a pessoa com TDAH, ela tá exausta mentalmente. Agora, se são muitos e pensamentos de preocupação, aí tá relacionado ao TAG. Estou fazendo terapia. Ah, tá. Já li essa. Obrigada, Rê, pelos populares. Gratidão. Tenho TDAH e fui diagnosticada recentemente com TAG. Aí, ó, o caso da Pri, com as duas condições. Ela foi diagnosticada primeiro com TDAH e agora com TAG. Então, além dela ter pensamentos desorganizados, ela tem pensamentos de preocupação também. Então, imagina que sofrimento que a Pri carrega dessa condição. Se ela não fizer terapia, se ela não tomar a medicação direitinho, ela vai sofrer muito. Desativada. Eu não gosto da minha psicóloga, mas não sei como terminar e ir para outra. Desativado. Você precisa falar que você quer romper com a terapia porque você não gosta dela, se isso vai te gerar desconforto? Porque uma pessoa com TEA provavelmente falaria isso assim na lata. Uma pessoa autista tem muita facilidade de falar a verdade, sabe? Isso mostra algo bom em você. Você não quer magoá-la, né? Deixar uma situação constrangedora, nem algo do tipo. Mas você precisa sinalizá-la que você quer tentar uma outra abordagem. Eu já tive que romper com uma psicóloga. E eu falei com ela que eu acreditava que a abordagem não estava funcionando bem para mim, que eu queria tentar com outra abordagem. Olha, te respeito muito, gosto muito do seu trabalho, te admiro enquanto profissional, mas eu acho que essa abordagem não está funcionando para mim. Eu gostaria de experimentar outra. Então, estou te comunicando que a partir da próxima sessão eu não venho. O psicólogo tem maturidade suficiente para poder receber essa notícia, tá bom? A gente espera que tenha, né? Se não tiver, é preocupante. Né, Laila? O Marlon falou que ele foi diagnosticado com TDAH e TEA e síndrome do pensamento acelerado, Marlon? Marlon ou Marlon? A Tami aí, ó, eu falava, não gostei de você, vou pra outra. Ricardo, será que a psicóloga tem maturidade mesmo? Todos não. Nem todos, né? Vamos ser responsáveis em pensar sobre isso. Galera, o último que faltou pra gente falar aqui foi o TEPT, o transtorno do estresse pós-traumático. Então, vamos pensar que o TEPT está relacionado a pessoas que sofreram um acidente, passaram por tragédias, catástrofes, uma pessoa que voltou da guerra. Então, esse tipo de pessoa pode ter depois de um estresse que o organismo dela foi submetida. Uma pessoa que foi feita de refém durante um assalto, por exemplo. Uma pessoa que foi abusada. Então, esses eventos podem marcar a pessoa de tal forma que, a qualquer sinal de gatilho, ela tem uma crise. Vou dar um exemplo para vocês de TEPT, que foi até um exemplo que eu vi numa literatura que estava explicando sobre isso, um livro de psicologia. O rapaz, ele era reformado da guerra, ele serviu, e um belo dia ele estava passeando com a esposa. Quando ele escutou o escapamento de uma moto, ele se jogou no chão e começou a gritar. Tampando a cabeça assim, começou a gritar comandos da guerra. A esposa ficou sem saber o que fazer, todo mundo olhando para ele, aquela situação desconfortável. E em um outro episódio, ele acordou de madrugada e tentou ela, porque ele achou que ele estava na guerra. Então, olha o sofrimento desse homem. Então, ele precisou de ir para terapia para poder ressignificar o episódio guerra, para que
os gatilhos não fossem ativados, porque estava trazendo prejuízos para ele, para a esposa, para o relacionamento. Pensa que desconfortável. A Laila, nossa, então assim, a condição de TEPT é uma condição séria, a pessoa ela sofre com isso. Gera nela todas aquelas sensações de ansiedade quando é ativado um gatilho que faz ela lembrar do evento em si. Então, isso traz prejuízos e precisa de tratamento. Patrícia, me identifiquei com a live. Vários sintomas que você relatou aí, eu tenho de alguma condição dessas que você falou. O que que eu faço? Busque por ajuda psicológica, tá? É o primeiro passo. Marca uma consulta com um psicólogo. Obrigada, gente, pelos presentes. Para ele avaliar. E se necessário for, você vai ser encaminhado para o psiquiatra. Quadros de ansiedade a gente trata com, tá? Psiquiatra é o profissional apto a lidar com transtornos psicológicos, transtornos psiquiátricos. Fechou? Boa tarde, eu sou nova aqui, tô com ansiedade, sinto muita falta de ar, parece que minha garganta fecha. E Delma, são sintomas aí que estão te trazendo prejuízo, então busca por ajuda, tá bom? O Marlon, ainda bem, resolveu. Como controlar um momento de estresse como a raiva? Miranda, a gente tem que desenvolver repertório em terapia para lidar com a raiva. Tem algumas técnicas, tem alguns instrumentos. Laila, obrigada pelas rosas. Obrigada, Marlon. Gratidão. Também preciso ir, gente. Vou me despedindo de vocês. O Grilo falou, a live mais necessária que eu já vi por aqui. Que coisa boa, Grilo! Obrigada, desativado! Gratidão! Gente, quem tá aqui pela primeira vez, vou convidar vocês a me seguirem. Laila, beijos, amanhã você volta. Já me segue, só você clicar aqui em cima na opção de seguir, para você não perder a próxima live. 81 pessoas na casa que me seguiram. Parabéns, galera. Quero também parabenizar vocês pelos 165k de TEP. Vocês arrasaram. Cláudia, a próxima live amanhã ao 12h30. Eu aguardo vocês, tá bom? Olha só que alguém tomou o pódio da Malu. Quem que foi? A letra tá pequenininha aqui pra mim. Me fala um nome pra eu parabenizar a pessoa, gente. Quem que tá em primeiro lugar ali? Me falem. Obrigada, Paty, pelo abraço. Camis, Consola. Tem diferença de transtorno psicológico e psiquiátrico? Não, Alves, é a mesma coisa. Tá tudo dentro da mesma coisa. Transtornos psicológicos e psiquiátricos. Geralmente a gente fala transtornos psiquiátricos, né? Mas os dois significam a mesma coisa. Lidiane, parabéns, lindeza! Arrasou nos TEPs. Malu também deu parabéns, pessoal. Vou indo que eu vou atender agora. Eu vou desligar aqui e abrir a chamada. Obrigada, viu, pessoal? Beijo! Inicio terapia ocupacional na sexta. Parabéns, desativado. Ó, mais tarde essa live vai estar lá no YouTube. Fechou? Me segue lá. Beijo, obrigada, Graça. Eu que agradeço. Beijo, pessoal. Tchau, tchau. Ótima tarde para vocês. Vocês arrasaram hoje, hein? Até amanhã.